A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Hoje quero meditar com os irmãos e ouvintes uma passagem que está lá no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 18, versos 21 a 35, que diz assim a palavra de Deus. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino de Deus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-lhe e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passava. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicastes. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um dos seus irmãos as suas ofensas. Então nós vemos uma passagem bíblica em que Pedro faz uma pergunta a Jesus. Mas antes de nós entrarmos na passagem, gostaria de fazer uma oração para que Deus possa abrir o nosso coração para o entendimento da mesma. Vamos orar. Senhor meu Deus, aqui estamos diante desta porção da Tua Escritura. Dai-nos da Tua graça, pela Tua misericórdia, age, Senhor, abrindo o nosso entendimento aos Teus ensinos, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Jesus, ao ser inquirido por Pedro sobre perdoar o próximo, conta uma parábola. Nesta parábola, um certo rei tinha um homem, um dos seus servos, dos seus súditos,
que ele devia muito dinheiro. E mesmo que ele entregasse a sua família à escravidão para o rei, não era suficiente para pagar aquela dívida. E aquele homem vai diante do rei e suplica pela sua misericórdia. E fala Jesus que o rei foi misericordioso e perdoou toda a dívida do seu súdito. Mas aquele súdito, ao sair da presença do rei, encontra alguém que lhe deve um dinheiro, pouca coisa. Mas ele não agiu como rei, não teve misericórdia e encerrou-o na prisão até que aquele homem pudesse pagar a sua dívida. Então, as pessoas que presenciaram aquela situação foram ao rei e contaram tudo. E o rei, o chamando à sua presença, falou: eu te perdoei tudo, e você não devia ter igualmente compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E diz que aquele homem foi entregue aos atormentadores. Eu quero falar nesta oportunidade sobre pensamentos atormentadores. Esses pensamentos atormentadores vêm de duas formas. Vêm de fora para dentro e de dentro para fora. De fora para dentro, eu li na semana que passou uma declaração do Dr. Sidney Klagener, presidente do Hospital Albert Einstein. E ele diz: precisamos voltar a preservar a vida, deixando de ser um país que, infelizmente, vem cultivando a morte. Então, diante desta pandemia terrível que estamos vivendo, com a constante divulgação dos índices de morte desta praga em todos os noticiários da TV, constantemente, repetidamente, diariamente, os nossos pensamentos começam a ficar atormentados pelo medo. Começamos a ficar apavorados, receosos, temorosos. Completamente atormentados. Às vezes, esses pensamentos atormentadores não precisam de agentes externos. Eles surgem de dentro. No livro O Demônio da Perversidade, de Edgar Allan Poe, escritor do século XIX,
Ele, neste livro, conta a história de um criminoso, narrado na primeira pessoa. O motivo do crime é herdar a herança de um parente. E ele passa grande parte do seu tempo pensando como realizar aquele crime sem ser pego. E depois de elaborar diversos pensamentos, ele chega a um que considera o crime perfeito. Naquele tempo não havia luz elétrica, usava-se velas. E ele coloca veneno na vela desta pessoa que ele queria tirar a vida. Quando essa pessoa vai à noite ler na sua cama e acende aquela vela, a vela vai exalando um veneno que durante a noite acaba matando aquele homem. E depois a própria vela se derrete, é consumida, não deixando nenhum vestígio daquele veneno. No dia seguinte, a polícia encontra o homem morto, faz as investigações necessárias e chega à conclusão que aquele homem morreu de morte natural. E o criminoso se sente seguro. E ele começa a alimentar um pensamento: eu estou seguro, não há provas contra mim, eu estou seguro, não há provas contra mim. Com o tempo, aqueles pensamentos se tornaram atormentadores. E houve uma modificação. Ele começou a pensar: eu estou seguro, não há provas contra mim, a não ser que eu confesse. Eu estou seguro, não há provas contra mim, a não ser que eu confesse. E esses pensamentos foram o atormentando repetidamente, até em que determinado momento ele desmaia no meio da rua. Quando acorda, está preso. Antes de desmaiar, ele tinha confessado em voz alta o crime que tinha cometido. No livro de Fyodor Dostoiévski, também do século XIX, escritor russo, Dostoiévski, no livro O Crime e Castigo, ele conta a história de um jovem estudante, Raskolnikov. Esse estudante é muito pobre e ele vai abandonar a faculdade porque não tem condições de manter os estudos. Não tem dinheiro. Na pensão onde ele dormia, a dona da pensão era uma mulher perdulária, que vivia só acumulando dinheiro, já de uma idade avançada, sem fazer nenhum uso daquele dinheiro. E começou a surgir pensamentos em Raskolnikov. Essa mulher vai morrer daqui a pouco e não vai fazer nada com esse dinheiro. Se esse dinheiro fosse meu, eu poderia terminar os meus estudos
e contribuir para a grande nação russa. E aí, baseado nesses pensamentos, ele comete um assassinato e rouba aquela mulher. Esconde o dinheiro, mas no desenrolar da história, ele nunca usa aquele dinheiro. E aos poucos, ele vai revelando o seu segredo. Tem um detetive que investiga o crime, mas o detetive não encontra provas. Raskolnikov vai aos poucos entregando pistas. Atormentado que estava por aqueles pensamentos, ele acaba se entregando, sem ter aproveitado em nenhum momento daquela fortuna roubada. Pensamentos atormentadores. Hoje, muitas pessoas estão atormentadas, seja por motivos externos, como esses constantes bombardeamentos dessas notícias de morte, como por pensamentos internos, oriundos da culpa do pecado cometido. A questão é, como se libertar desses pensamentos atormentadores? Jesus está falando disso aqui nesta passagem. Vamos dar uma analisada melhor. Voltando ao texto de Mateus 18. Lá nos versículos 21 e 22, Pedro faz uma pergunta para Jesus. Precisamos lembrar que Pedro viveu como judeu debaixo da lei mosaica, a lei de Moisés. E na lei de Moisés se usava muito o número 3, mas aí Pedro usa o número 7. Quantas vezes eu perdoo o meu irmão? Até 7? O que Pedro queria era que Jesus lhe desse uma lei. Dissesse, não, pode perdoar 3 ou 4 ou 7. Ele queria um número. Ele queria uma lei para se livrar da culpa do pecado. E Jesus usa um número absurdo, 70 vezes 7, como dizendo a Pedro, olha Pedro, não é por aí. E nos versículos 23 a 27, Jesus mostra a graça. Aquele homem que devia muito ao rei, que não tinha dinheiro para pagar nem parte daquela dívida, recebe o perdão total do rei. Toda a sua dívida foi perdoada. Isso é Jesus mostrando a graça.
A palavra de Deus diz que nós pecamos e estamos destituídos da graça de Deus. Todos nós somos pecadores. Como podemos pagar a nossa dívida diante de Deus? Algumas pessoas procuram pagar essa dívida. Acendem velas, fazem promessas, carregam cruzes nas costas, sobem escadarias enormes, percorrem alguns caminhos, mas não conseguem se libertar da culpa do pecado. Seus pensamentos continuam atormentados. É o resultado permanente. Aquele homem saiu dali da presença do rei. Só que ele não percebeu que tinha sido perdoado. E aí ele continua atormentado e atormentando os outros. É com ira que ele vai cobrar a dívida de quem lhe deve alguma coisa. Quem não se sente perdoado está impossibilitado de perdoar. E ali aquele homem, depois de jogar aquele que lhe devia alguma coisa na prisão, continua permanentemente atormentado. Esta passagem nos traz algumas lições. Primeiro, se você não entendeu a graça, ainda continuará debaixo da lei. Ou seja, se você não entender que Deus perdoa todos os teus pecados, você ainda vai continuar refém da culpa do pecado, atormentado, como aquele personagem de Edgar Allan Poe, que ficou completamente dominado pela perversidade, pelos pensamentos atormentadores que aquele demônio da perversidade fazia em seus pensamentos. Ou como Raskolnikov, personagem de Dostoiévski, que dominado permanentemente pela culpa do pecado, procurou castigo para si. Se você não entendeu a graça, ainda continuará a ser atormentado. Se você não entendeu a graça, ainda continuará a ser atormentado pelos outros, por essas notícias, por esses pensamentos. Entregue teus pensamentos atormentadores a Deus.
Repita aquilo que Jesus nos diz, que ele morreu na cruz para pagar todos os nossos pecados. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Uma vida abundante é uma vida sem pensamentos atormentadores. Porque eu sei que Jesus perdoou meus pecados. Não preciso ficar como Raskolnikov, carregando aquele tormento do crime cometido. Não há nenhum demônio da perversidade habitando no meu coração e me atormentando os meus pensamentos. Eu entendi a graça, entendi o perdão de Deus, entendi a misericórdia de Jesus que morreu pelos meus pecados, pelas minhas pisaduras de Jesus, pelo seu sofrimento na cruz. Eu fui sarado de todas as minhas enfermidades e fui perdoado de todos os meus pecados. Eu conheci um irmão que antes de entregar a sua vida para Jesus, ele vivia atormentado pelos demônios da feitiçaria. Foi a um culto, foi à igreja. Quando o pastor pregou a palavra sobre a graça e o perdão de Jesus e fez o apelo, entregue a sua vida a Jesus. Ele queria se levantar do banco, mas ele diz que estava algemado, aqueles demônios o tinham algemado, pés e braços algemados, até que a palavra da graça entrou com poder no seu coração e as correntes da escravidão caíram. Ele levantou-se e entregou a sua vida a Jesus. Glória a Deus. Que você possa ter também esta libertação destes tormentos que dominam o seu coração, os seus pensamentos. E tenha vitória em Jesus, vivendo a paz que o Senhor nos deu. Que Deus possa estar te abençoando ricamente. Eu vou orar por você agora. Se você está dominado, seja você crente, não seja crente, esteja dominado por esses pensamentos atormentadores, vamos orar para que a graça de Deus te atinja e esses pensamentos, como correntes que te escravizam, caiam por terra e você seja liberto em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, desses pensamentos perversos que te atormentam. Senhor, meu Deus, aqui estamos diante da tua presença, Senhor. Tua palavra nos diz que o mundo jaz no maligno, Senhor. E nós somos bombardeados constantemente com pensamentos de morte, de destruição, de sofrimento, de dor. Fora isso, Senhor, muitas vezes carregamos dentro de nós a culpa de pecados cometidos, Senhor. E essas coisas vão nos atormentando.
Eu te peço agora, Senhor, por essas pessoas que estão orando, Senhor, que estão atormentadas por esses pensamentos. Liberta, Senhor. Liberta. Quebra as correntes da escravidão. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.